Nono mandamento, meus irmãos, é o penúltimo. Estamos quase a terminar esta série de mensagens e por isso eu quero convidar-vos a Êxodo no capítulo 20. Nós vamos ler o verso 16, é o nono mandamento que nós vamos ter diante de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Podemos ler todos juntos? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Já viram, quando nós começámos a estudar a primeira, vamos dizer assim, a primeira metade do livro do Êxodo, levávamos muito tempo e líamos textos maiores. Agora estamos estacionados aqui nos 10 mandamentos, estamos a vê-los um a um. Se Deus permitir, nós vamos terminar esta série de mensagens, portanto, no próximo domingo. Hoje estamos no 9º mandamento. E uma das coisas que nós temos feito, sem dúvida nenhuma, é decorar os 10 mandamentos. Por isso vamos dizê-los, podemos dizer até ao 10º. Vamos começar por dizer o primeiro, sim? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de semelhança. Não invocarás o nome de Deus em vão. Lembra o dia de sábado para o santificares. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Hoje não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, sabemos também que o próprio Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos, porque a determinada altura foram ter com Jesus, muitos anos depois de Moisés ter recebido no Monte Sinai a lei, foram ter com Jesus e pediram a Jesus: Jesus, diz-nos aí qual é a melhor maneira de resumir os 10 mandamentos. E Jesus ensinou. E Jesus disse lá em Mateus 22, 37, diz assim: o importante é que nós amemos Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças, e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos estado a lembrar isto, porque este resumo de Jesus é aquilo que ilumina o nosso ensino, a nossa aprendizagem dos 10 mandamentos. Mas ainda gostamos de lembrar também, e dizemos sempre isto, que quando a lei foi recebida, foi um sinal da liberdade que Deus já tinha dado ao povo. E fazemos questão de repetir. Deus não está à espera que tu sejas um cumpridor da lei para te libertar. Deus liberta-te para tu seres um cumpridor da lei. Isto significa uma maneira completamente diferente de olhar para a Bíblia. Nós já não olhamos para a Bíblia, para a lei de Deus, como eu tenho aqui de cumprir estas coisas. Isto custa-me cumprir. Essa é uma mentalidade de escravo, em que tu tens de cumprir as regras porque o teu Senhor não te trata bem. Mas quando tu não és escravo, as regras que tu cumpres é porque o teu Senhor te ama e Ele te libertou. Tu já não és escravo. Então, sim, é difícil cumprir a lei, mas nós cumprimos a lei porque nós não somos escravos, nós fomos libertos. Porque Deus só deu a sua lei depois do mar vermelho ter sido aberto. Deus abriu o mar vermelho, o povo atravessou o mar vermelho e só depois disso recebeu a lei. Portanto, repara como isto deve mudar a nossa maneira de olhar para as coisas difíceis na vida. Há coisas difíceis que Deus te vai chamar a fazer. Há coisas difíceis que Deus me vai chamar a fazer. Mas tu não ficas concentrado, quão difícil isto é, mas eu tenho de aguentar isto para conquistar o favor de Deus. É o contrário. Meu querido, minha querida, é o contrário. Porque tu foste libertado, tu podes cumprir o que é difícil. Desde quando é que é fácil cumprir os 10 mandamentos? Ainda hoje não é fácil cumprir os 10 mandamentos, mas tu não estás a cumpri-los porque és escravo. Tu queres cumpri-lo porque és livre. Tu queres cumprir porque és livre. Tu não estás a cumprir os 10 mandamentos. É tão fácil, é tão difícil ser crente, esta vida de crente é tão difícil. É mesmo difícil ser crente, a minha vida era melhor se eu não fosse crente. Não. Isso é mentalidade de escravo. Tu foste libertado por Deus. Por isso tu obedeces a coisas que são difíceis porque és um cidadão livre.
És um cidadão livre. Então é importante nós lembrarmos isto também. Última coisa para lembrar, antes de entrarmos no mandamento propriamente dito, é que a partir do momento em que nós chegamos ao 5º, nós chegamos à segunda tábua dos mandamentos, porque a primeira refere-se a mandamentos que nos colocam em relação direta com Deus e a segunda coloca-nos em relação direta com os outros. Ao chegarmos à segunda tábua, a partir do 5º mandamento, a nossa confiança em Deus está a ser testada. E uma vez mais eu te digo, é muito fácil tu dizeres que amas Deus quando és... Deixa-me arranjar um adjetivo que não seja exagerado. Mas se tu fores um bruto para as pessoas, é muito fácil dizeres que amas Deus. Assim também eu. Qualquer pessoa pode dizer, eu amo Deus. Mas depois és um bruto para as pessoas. Mas a Bíblia não joga da mesma maneira. Se tu amas Deus, tu não podes ser bruto para as pessoas. A tua fé vai ver-se na maneira como tu lidas com as pessoas. Por isso mesmo é que os primeiros 4 mandamentos são em relação a Deus, mas depois é como se Deus dissesse, ok, já apanhaste o princípio, agora vamos ver como é que tu vives isso lidando com as pessoas à tua volta. Meus irmãos, se ser cristão fosse só lidar com Deus, a nossa vida era muito mais fácil. Mentira. Se ser cristão fosse só eu lidar com Deus, era um espetáculo. Porque Deus é perfeito. Agora acontece que ser cristão é a maior parte das vezes lidar com pessoas que são um bocadinho, assim um niquinho nada imperfeitas, né? Assim um bocadinho nada imperfeitas. Eu não sei como é que foi a tua semana que terminou ontem, mas eu tive de lidar, para já tive de lidar em primeiro lugar comigo próprio. Também sou assim um niquinho nada, quase não se nota, mas sou um bocadinho imperfeito, quase não se nota. E depois tive de lidar com outras pessoas que, como eu, também quase não se nota, mas são imperfeitas. E é aí que se vê se tu és crente ou não. Porque se nós tivéssemos de lidar uns com os outros e nós fôssemos perfeitos, parabéns, és um belo crente. Mas é com a nossa imperfeição. É na nossa imperfeição que a nossa fé é testada. Tendo dito isto, vamos avançar. Porque queremos ver este mandamento e queremos manter aqui um grau de energia grande. E temos de reconhecer que a exigência está a subir à medida que nós avançamos para os últimos 2 mandamentos. Porquê? Porque nós passamos das proibições que envolviam ações. Olha lá, por exemplo, o mandamento número 6, não matarás, é uma ação. Matar alguém é uma ação, não é? Não adulterarás, o adultério é uma ação. Vimos o 8º, não furtarás, não roubarás, é uma ação. Mas olha agora fica mais difícil, porque não estamos apenas a falar em ações, nós agora estamos a falar de pensamentos. Agora é mais difícil. É mais difícil ainda. Já era difícil antes, mas agora ainda é mais difícil. Porquê? Porque agora tem a ver com os pensamentos. Olha lá, tem a ver com uma coisa que tu não deves fazer, não deves mentir, mas repara, ao ser colocada, como está lá, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e a seguir vem o não cobiçarás, tem a ver com o desejo que nós sentimos. Tu não vais dizer nenhuma mentira em relação aos outros se não tiveres um certo desejo contrário a essa pessoa. Portanto, agora a exigência vai aumentando, porque já não são só ações, são intenções. O sim, por trás do não, do 9º mandamento, temos sempre insistido isto. Sempre que tu encontras um não nos mandamentos, há sims. São os nãos que se destacam, mas há sims que estão por trás dos nãos. Então qual é o sim? O sim por trás do não do 9º mandamento é o sim a quê? O que é que tu achas que é o sim? Não é difícil. Olha lá para o mandamento. É um sim a quê? Está aí um não, que é não vais mentir contra os outros, não dirás falso testemunho em relação ao teu próximo. Logo, é um sim ao quê? É um sim ao bom testemunho e é um sim ao quê? Até um conceito ainda mais simples, de certa maneira. É um sim a quê? É um sim à verdade, como a Filipa disse. É um sim à verdade. Portanto, pensa nisto. Tu não deves mentir. Sobretudo, não deves mentir em relação às outras pessoas. Não deves ser um criador de falso testemunho. Por trás disso está um sim à verdade. Porquê? Porque são muitas as consequências deste amor que Deus tem pela verdade. Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Eu agora vou dizendo algumas coisas que provavelmente vão-te começar a lembrar textos que não estão aqui no Velho Testamento, que estão no Novo. Vamos guardá-los para o fim. Mas Deus ama a verdade. E Deus tem uma relação tão grande com a verdade que nós, no final, já vamos ver como é que isso se materializa. Se falarmos ainda no Velho Testamento e na lei de Deus, nós podemos mencionar apenas um exemplo, podia ser dado vários. Mas, por exemplo, tu sabes que alguém para acusar outra pessoa eram no mínimo necessárias 2 testemunhas. Imagina, nós estamos lá, naquele tempo, em Sinai,
eu tenho aqui uma coisa contra o Rafael. Eu tenho uma coisa contra o Rafael e pensei, Rafael, eu vou tramar, vou dar cabo de ti. E invento uma mentira contra o Rafael. E ia às autoridades do povo e dizia, vocês não sabem o que é que o Rafael fez. O Rafael fez isto. Ora, como aquele povo é guiado por um Deus que ama a verdade, isto não chega, eu não podia chegar e apresentar a minha própria teoria contra o Rafael. Eram precisas 2 testemunhas. Claro, isso não significa que conspirações não pudessem existir e que 2 arranjassem maneira de dizer mentira. Mas essas 2 era já um amor que Deus tem pela verdade materializado numa ideia de lei, que é, quando tu acusas alguém, não pode ser apenas uma pessoa a fazer essa acusação. E encontras isso em textos, não precisas de abrir. Números 35:30, Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15. O que é que isto significa? A importância da verdade chega de mãos dadas com a importância do próximo. É pelo facto de Deus amar a verdade que Deus também ama o próximo. E Deus ama a integridade que uma pessoa deve ter. O próximo, quem é o próximo? Era entendido como aquela pessoa que fazia parte da comunidade judaica, mas não só. O próximo também era entendido como qualquer pessoa. É interessante, porque à medida que o Velho Testamento vai evoluindo no sentido em que as coisas vão acontecendo, tu notas que esta questão nunca foi inteiramente resolvida. Tanto que quando Jesus encarna, quando Jesus nasce, quando Jesus está no meio do seu ministério, uma das coisas que Jesus gostava de ensinar era precisamente o assunto, afinal de contas, quem é o meu próximo? Lembras que algumas das parábolas mais inesquecíveis que Jesus contou foram contadas para explicar ao povo quem é o meu próximo. Porquê? Porque o melhor truque que nós temos para não cuidarmos bem das pessoas ao nosso lado é dizermos que elas não nos são nada. Se eu puder dizer, eu e o Filipe não temos uma grande relação, não sou próximo do Filipe, é como se eu me estivesse a afastar dele de um modo em que eu diga, a vida dele não me diz nada à minha vida. Por isso é que Jesus perguntava, vocês querem saber quem é o vosso próximo? Lembram-se de uma das parábolas que Jesus contou para explicar quem é que era o nosso próximo? Lembram-se de uma das parábolas que Jesus contou para explicar quem é que era o nosso próximo? Parábola do bom samaritano. E o samaritano era aquela figura que nós podíamos ter todas as razões para implicar com ele, para odiar o samaritano. Portanto, repara, esta questão do cuidado que tu tens de ter ao próximo é dependente do cuidado que Deus tem pela verdade. Quando tu acreditas num Deus que valoriza a verdade, tu acreditas num Deus que valoriza o próximo. Então vamos pensar no mandamento agora propriamente dito. Porquê? Porque quando tu não dizes a verdade acerca de alguém, tu no fundo estás a roubar essa pessoa. Tu não estás só a quebrar o 9º mandamento, estás a quebrar qual também? Se tu não disseres a verdade acerca de alguém, tu estás a roubar essa pessoa o direito que essa pessoa tem à sua inteireza, à sua integridade. Logo, tu estás a quebrar o 9º mandamento, porque estás a dizer falso testemunho, mas também estás a quebrar qual? Estás a quebrar o 8º também, porque estás a roubar à pessoa o direito que ela tem ao seu bom nome, à sua integridade, ao seu caráter. Por isso mesmo, o falso testemunho também é um modo de nós roubarmos. Por outro lado, também quando nós damos um falso testemunho acerca dos outros, nós também acabamos, de certa maneira, a quebrar o 3º mandamento, porque o 3º mandamento fazia-nos nós sermos cuidadosos com o nome de quem? Com o nome de Deus. Não é possível tu quereres ser cuidadoso com o nome de Deus e não seres cuidadoso com o nome do teu próximo. É isso que está em causa aqui. Logo, não dizer uma falsidade contra alguém é uma maneira de tu valorizares a vida dessa pessoa no seu todo. Como falámos por ocasião do 3º mandamento, e já foi há algum tempo, nós não podemos mentir acerca do bom nome dos outros do mesmo modo como não podemos mentir acerca do bom nome de Deus. Nós não queremos também usar o nome de uma pessoa em vão. Aquilo que reconhecemos em Deus tem sido uma tradução do modo como nós nos comportamos com os homens. A exigência com o nome de Deus é a exigência com o bom nome dos homens. Portanto, este é o princípio que nós devemos aplicar as circunstâncias que nós vivemos, e vamos ser honestos, pelo menos eu vou tentar ser honesto convosco.
Eu não sei de onde é que vem o prazer de nós dizermos mal dos outros, mas que dá prazer, dá. Estou a falar por mim, dá prazer. Dá prazer. A pessoa começa a falar de alguém, vai por ali fora, tenho uma ideia, né? Vai falando, vai falando. Se não desse prazer, nós não gastávamos tanto tempo a falar dos outros. E dá prazer. Não é um bom prazer. E nós temos de admitir, meus irmãos, esta área que nos faz lembrar, por exemplo, para aqueles que vêm da Lapa, ainda há pouco tempo, quando estudávamos a carta de Tiago e se falava na língua, esta área complicada. Como é que nós desarmadilhamos a nossa língua quando ela é uma armadilha tão pronta? Falar nos outros. E vamos ser sinceros, quando nós começamos a falar na vida dos outros, é muito fácil nós esquecermos esta ideia de inteireza, de honrar o nome de Deus e, por consequência, honrar o nome dos outros. Logo, o que é que nós estamos a fazer quando, por exemplo, sem termos confirmação, nós começamos a especular acerca da vida dos outros, acerca daquilo que os outros fizeram à nossa volta? Quando nós acusamos alguém injustamente, sem base, sem conhecimento de causa, o que é que nós acabamos a fazer? Nós acabamos a fazer o trabalho de uma pessoa que é especialista nesta área. Quando tu falas da vida de alguém, sem teres a certeza do que estás a dizer, com base na especulação, com base numa vontade que tens de apontar o dedo a essa pessoa, tu estás a fazer o trabalho de alguém, que é o maior especialista neste ramo de negócios. Quem é que é o melhor especialista no ramo de negócios de falar sem saber, de não querer o bem da pessoa de quem se fala? Quem é que é o maior profissional disto? É o diabo. Sabes porquê que é o diabo? Porque o diabo é descrito na Bíblia como um acusador. E um acusador, como o diabo é, não espera para se averiguarem os factos. Ele, mesmo sem os factos, começa a trabalhar na ausência de factos. É por isso que ele é chamado daquele que nos acusa. Uma figura que a Bíblia usa é uma figura muito interessante. Eu nunca tive experiência acerca da figura que a Bíblia usa. Até porque, por exemplo, nunca fui a nenhum safari e o máximo que já tive foi no Jardim Zoológico. Mas uma das figuras que é usada na Bíblia para descrever a atitude do diabo é compará-lo com um bicho, que nós, na melhor das hipóteses, podemos vê-lo no Jardim Zoológico ou num safari qualquer, que é: qual é o bicho com que o diabo é comparado? Né? Que ele ronda, que é como um leão. Agora imagina, se ele tem a atitude do leão, a atitude do diabo ao ser comparado com o leão, não é o leão da tribo de Judá aqui. Porque há leões bons na Bíblia, esse é o bom, mas há os maus. O leão com que o diabo é comparado é aquele bicho que aproveita qualquer ocasião para atacar, para destruir. Tu achas que o diabo está à espera da verdade para atacar? O diabo acusa. O diabo é o acusador. Por isso mesmo, talvez tu te lembres também de uma coisa que a Bíblia diz. Em oposição ao diabo que é o acusador, como é que Jesus é descrito? Em oposição ao diabo que acusa, Jesus é descrito como o advogado de defesa. Jesus é o nosso advogado de defesa. Então o diabo acusa-nos, Jesus defende-nos. Jesus é chamado o nosso advogado e o diabo é chamado... De facto, sabem que às vezes nós não nos lembramos disso. Mas o diabo é pai. E é pai de quem? Da mentira. O diabo é descrito como o pai da mentira. O diabo não está à espera que os factos se confirmem. O diabo não faz fact-checking. O diabo não apura. Olha, eu ouvi dizer, mas é melhor ir confirmar. Sabem quem é que quer fazer isso, meus irmãos? Quem quer fazer isso são as pessoas que não querem ser guiadas pelo diabo, que querem saber a verdade. Sabes que por isso é que uma coisa chatinha às vezes na vida do cristão, sabe? Eu vou dizer uma coisa chata na vida do cristão e nesse aspecto não é muito emocionante. Mas sabes como é que o cristão se comporta nestas coisas? O cristão, antes de começar a falar sem ter a certeza, o cristão deve ser uma pessoa que oferece o seu próprio rosto para apurar a verdade.
É por isso que quando nós lidamos uns com os outros, às vezes precisamos ter conversa assim, Newton, eu preciso de te perguntar uma coisa. É verdade que... E em vez dos cristãos reagirem na ausência da verdade, os cristãos dão o seu rosto à verdade. Deixem-me dizer, é um estilo de vida muito chato. Porque é muito mais rápido e atraente quando eu posso começar a conversar acerca do Newton sem me dar ao trabalho de ter de ir ao encontro dele para saber se é verdade aquilo que eu quero dizer acerca dele. Para mim é muito mais excitante. Eu fiquei assim com uma ideia do Newton. Ou ouvi alguma coisa acerca do Newton. Para mim é muito mais excitante eu aderir logo a essa conversa sem me dar ao trabalho chato de ir ter com o Newton a perguntar se é verdade. O Newton pode dar um excelente tópico de conversa para mim, em que eu não preciso de estar ali a fazer o fact-checking. Em que eu nem sequer preciso de ter conversas complicadas em que rosto a rosto eu pergunto, olha, isto é verdade? Por isso é que a nossa vida entre cristãos muitas vezes tem estas conversas chatas e delicadas em que nós chamamos uns aos outros e perguntamos, olha, isto é verdade? Porque nós não queremos construir uma relação com os outros na ausência da verdade. Porque a família que constrói uma relação na ausência da verdade é a família que é filha do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. É a família mentira. E aí sim, a comunicação é muito mais rápida e não precisa de se dar a este trabalho. Pensa nisto. O diabo foi homicida, diz Jesus em João 8,44. O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. É como se Jesus estivesse a dizer, quando o diabo mente, ele está a falar de si mesmo. É a natureza do diabo. Porquê? Porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Agora pensa isto em relação a ti. Quando nós dizemos um falso testemunho contra o nosso próximo, nós estamos a falar a língua do diabo. Nós estamos a falar a língua dos demónios. Suspeitas, maldicências são o dialeto do inferno. Por isso é que a Bíblia coloca um peso, e deixa-me usar esta expressão, a Bíblia coloca um peso medonho no que nós dizemos, como um teste eficaz para ver quem é crente de quem não é crente. E dou-te só 2 exemplos, 2 homens que se dedicaram a este assunto. O apóstolo João, evangelista João, nas suas cartas, e o próprio Tiago também. Portanto, só aqui tu tens 2 autores bíblicos que investiram fortemente neste assunto. Que é, olha, pessoal, às vezes a gente não sabe quem é crente de quem não é crente. Olha, tu consegues distinguir pela maneira como eles falam. Se eles não forem cuidadosos a falar uns dos outros, talvez não sejam crentes. Porque se tu falas a língua do diabo, que é a mentira, provavelmente tu não és filho de Jesus. Esta também é a preocupação que Tiago tinha e que João tinha também. Quero terminar e vamos terminar em Jesus, claro. Eu disse-te, olha, vai pensando em algumas afirmações acerca de Jesus, porque Jesus fez algumas afirmações acerca deste assunto da verdade. Qual foi o ponto máximo onde Jesus chegou a falar no assunto da verdade? Dou-te algum tempo. Qual foi o ponto máximo a que Jesus chegou a falar acerca do assunto da verdade? Pastores, não. Deixa estar, pastor Filipe, que eu já vi, já vais dizer. Qual foi o ponto máximo? Aquilo que Jesus disse, o ponto máximo onde Jesus chegou a falar acerca do assunto da verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pensem nisto. Jesus, quando está a falar da verdade, ele não dizia, olha pessoal, eu sou uma pessoa muito séria. Levo a verdade muito a sério. Eu e a verdade somos 2 grandes amigos. Jesus foi mais longe do que isso. O que ele disse é que a verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade sou eu. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Logo, pensa nisto. Não é possível uma pessoa que lida mal com a verdade lidar bem com
Jesus, porque Jesus disse que Ele era a própria verdade. Quando nós não somos cuidadosos a falar acerca dos outros, nós não estamos apenas a malhar nos outros. Nós estamos, permitam-me dizer assim, a malhar no próprio Jesus. Porque se nós não estamos a ser verdadeiros, nós não estamos a dizer aquilo que é consequente de Jesus ser a verdade. Por isso mesmo, quando tu pensas que Jesus não disse, olha, eu levo a verdade muito a sério. Não, Jesus disse que era a verdade. Jesus fez o caminho concreto de valorizar a verdade ao ponto de dar a sua vida por ela. Vou voltar a repetir esta frase, porque Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. E agora houve esta frase. Jesus fez o caminho concreto de valorizar a verdade ao ponto de dar a sua vida. Jesus fez o caminho da cruz de valorizar a verdade. Tu lembras-te até de alguns aspectos do diálogo que ele teve com Pilatos, ao ponto de dar a sua vida. Repara, eu preciso sempre de avisar isto. Tu não precisas de morrer a morte de Jesus. A morte de Jesus já te justificou, porque já te deu a justiça que tu sozinho não és capaz de conquistar para ti. Portanto, de facto, tu não precisas morrer a morte de Jesus, mas tu precisas de viver uma vida de acordo com a morte de Jesus. Querer não mentir é querer estar junto de Cristo. Não é só, Senhor, ajuda-me, porque tu sabes o quanto eu gosto de falar, a minha língua é solta. E olha, esta é uma oração que não é estranha para mim, porque eu tenho uma língua solta, ok? E tenho muita imaginação e tenho algum vocabulário. Ok? Pessoas com imaginação, com língua solta e vocabulário, meus irmãos, são um problema. Porque a coisa não para. Sempre a falar, sempre novas ideias para falar, novas expressões, Percebem? Não serei o único assim, com este talento. Portanto, é tão fácil a gente fazer asneira com estes dons, que no imediato tu pensas, eu tenho de me aguentar, tenho de ficar mais calado, porque eu não quero prejudicar a vida das pessoas à minha volta. Certo, isso é verdade. Mas querer não mentir não é só tu não quereres prejudicar as pessoas à tua volta. Querer não mentir é tu não quereres ficar longe de Jesus. E quando tu mentes e quando tu começas a cultivar um ambiente em que gostas de falar da vida dos outros, tu começas a ficar longe de Jesus. E deixa-me dizer isto, é a única coisa que quero terminar, mas também quero dizer isto. Às vezes há maneiras que parecem santas de nós falarmos na vida dos outros. Às vezes há maneiras que parecem crentes de nós falarmos mal da vida dos outros. Sabes, eu estou aqui preocupado. Estou preocupado com este irmão na minha igreja. Tenho observado isto e aquilo. E às vezes aquilo que está no nosso coração não é necessariamente uma preocupação. É uma capa de igreja para a gente falar da vida dos outros. Meus irmãos, sabem, e deixem-me admitir isto, sabem que é por isso que em alguns dos momentos, às vezes mais sensíveis na vida da igreja, em que às vezes a igreja precisa de tomar decisões complicadas, às vezes ligadas até com disciplina, muitas vezes, quando a vida das pessoas está no seu lugar mais delicado, a igreja precisa de dizer, os pastores precisam dizer à igreja, olha, precisamente como nós temos de cuidar desta pessoa em particular, nós não devemos falar muito acerca dela. Porque se não sob a aparência de estarmos muito preocupados com a vida desta pessoa, a nossa língua começa a fluir. Eu lembro num momento difícil que nós vivemos, alguns de vocês estavam lá, na Igreja Mãe, na Lapa, há uns anos houve um momento difícil de disciplina de uma pessoa, um pecado que tinha sido público, que teve de ser tratado publicamente. E uma das maiores preocupações foi, na altura, os pastores dizerem à igreja, precisamente por nós amarmos esta pessoa, nós não vamos falar acerca deste assunto. Guardar a nossa língua é um sinal de amor pelos outros. Querer não mentir é querer estar junto a Cristo, porque Cristo é a verdade final, que nos leva a cuidar do bom nome dos outros. É isso que nós pedimos a Jesus. Senhor, ajuda-me a ter uma relação tão próxima contigo que eu não consiga ser distante da boa reputação que qualquer pessoa merece. Qualquer. Até tu. Que o Senhor nos ajude. Ó Senhor, aquilo que nós te pedimos é que a nossa busca pela tua presença
seja um cuidado com a verdade, com o teu bom nome, ó Senhor, mas com o bom nome dos outros. Tu sabes, tu conheces melhor do que nós o prazer mau que nós tantas vezes sentimos quando largamos a nossa língua, Senhor. O talento que nós temos para ir falando, ir especulando, ir suspeitando, ir maldizendo. Ó Senhor, isto mancha o nome de uma igreja cristã, Senhor. Ajuda-nos. Nós pedimos que Tu aumentes a nossa fé para nós sabermos travar a nossa língua e que não caiamos naquele erro terrível que Tiago mencionava, que é da mesma língua que saem louvores a Deus, saírem blasfémias para os homens, Senhor. Ajuda-nos a honrar a vida das pessoas à nossa volta como uma consequência de honrarmos o Teu nome, Senhor. E que isso represente uma certeza da Tua presença, uma convicção para avançar. Recebam também por isso a bênção do nosso Deus. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém e amém.